Estar aqui com vocês, estava aprendendo, estava vendo aqui antes do nosso início a Paula falar sobre Bolsa de Valores, estava aprendendo um pouquinho aqui, tem alguns caraminguais que, a partir do que eu ouvi, eu acho que já sei melhor como gerir. Ai, que ótimo. Essa é a ideia da gente aqui, inclusive, viu, professor? É sempre conseguir, né, levar informação, levar mesmo esse tipo de noção, né, para as pessoas, para os investidores, para quem ainda não conhece muito. Então, e a gente também segue aprendendo aqui todo dia, assim como eu tenho certeza que eu vou aprender agora mais aqui com o senhor. Eu queria começar falando sobre política fiscal, né, desse novo governo. Como que você está olhando para essas questões dessa política fiscal? Assim, a própria ata do Copom, divulgada hoje, trouxe que o Copom está discutindo intensamente o impacto de cenários fiscais sobre a inflação. Também há pressão, né, altista para a inflação na elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal e estímulos fiscais, né, adicionais que impliquem na sustentação da demanda? Olha, eu faria exatamente essa distinção entre o curto prazo, quais são os estímulos fiscais mais imediatos, aqueles que vão fazer efeito imediatamente, e também pensaria sobre o arcabouço fiscal, que é a gente pensar a política fiscal de longo prazo e de que maneira isso vai ter impacto sobre juros futuros, de que maneira isso vai impactar a inflação e, mais ainda, vai impactar PIB e emprego. Então, eu entendo que esse número, que foi um tanto discutido, eu falo sobre o número do valor extrateto, quer dizer, não só o número, mas também o período, né? A PEC aprovada no Senado estabelece em 2 anos esse valor extrateto e o valor está em torno de 145 bilhões de reais, aliás, com um dispositivo que permite que investimentos também sejam contemplados desde que haja novas receitas. Mas, enfim, essa é a questão de curto prazo. O que pode se gastar para já, como é que vai se modelar o novo Bolsa Família, e existe uma preocupação quanto a isso, porque isso supostamente revelaria uma predisposição do novo governo em relação à política de gasto público. Mas eu acho que o mais relevante é a gente pensar o longo prazo, é a gente pensar no novo arcabouço fiscal. E para quem está muito atento com o discurso do Fernando Haddad, vai perceber, ou já percebeu, que ele falou de arcabouço fiscal, ele trouxe essa preocupação, ele verbalizou isso, mas ele trouxe essa questão juntamente com a questão da reforma tributária, como se ele não pudesse somente falar de disciplina fiscal, tivesse que também dar um recado com relação a qual vai ser o novo desenho tributário do governo. E não foi dito, mas eu acredito que está subentendido, que a questão da taxação dos dividendos vai liderar o debate sobre a reforma tributária. Então, eu acho que a gente vai, no final das contas, em termos de política fiscal, ficar orbitando em torno disso, desses temas e dessas questões. Reforma tributária, arcabouço fiscal e, no final das contas, como é que tudo isso impacta a relação dívida-PIB. Eu acho que é esse o debate do momento. Professor Mauro, Paula Moraes aqui falando. Gostaria também de aproveitar e entrar nessa roda aqui, nessa conversa, para a gente falar aqui sobre outras questões também, né? Principalmente desde, né, que a gente vê aí algumas mudanças sendo feitas desde da eleição. Muitos investidores ficam muito até receosos e preocupados, principalmente em relação à PEC, principalmente em relação ao, né, curva de juros futuros, dólar, enfim, muitas coisas acabam trazendo aí uma certa insegurança para o mercado. E ontem, né, um tema acho que muito importante que eu queria trazer aqui foi um documento, né, com aquela proposta para alterar a taxa de longo prazo, até LP, que é elaborada por técnicos do BNDES. Isso chegou até o grupo ali que cuida do tema na equipe de transição. E esse documento, ele inclui ali uma minuta de um projeto de lei, né, se debruça ali sobre pontos que eu gosto até de deixar de frisar aqui, não serão, mas podem ser alterados através de um decreto. E esse objetivo seria até aproximar os juros dos financiamentos do BNDES com a taxa Selic e assim de uma forma, né, tentar viabilizar mais
os financiamentos através do BNDES. Essa taxa aí, né, uma taxa variável, pode definir, inclusive, esse peso do BNDES na questão da política econômica do próximo governo. A pergunta é, caso, né, se não tiver reajustes realmente na TLP, esse reforço no papel no BNDES, ele tende a ser limitado? Isso traz impacto para o mercado de capitais? É uma grande preocupação, principalmente dos reflexos disso para o mercado de capitais. Olha, deixa eu te falar, eu não consigo avaliar muito bem o impacto sobre o mercado de capitais, porque, de fato, não é minha praia, mas talvez possa falar um pouco melhor sobre a política fiscal e também sobre o papel do BNDES diante da política fiscal. Em primeiro lugar, eu acho que o Haddad e, em parte, a equipe econômica, quando eu falo equipe econômica, eu me refiro mais ao Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda no governo Dilma, e alguns nomes que estão sendo ventilados, eles seguem uma linha que se convencionou chamar de mais heterodoxa. Ou seja, é uma linha de análise, é uma linha econômica que tem na figura do Lord Keynes, John Maynard Keynes, o seu grande arauto. E a ideia é que o investimento público tem papel relevante quando se pensa em crescimento econômico. Não só relevante, mas fundamental. A ideia é que o sistema de economia de mercado está fadado a gerar crises cíclicas, crises de subconsumo, e que o investimento público serviria como, digamos assim, um antídoto contra crises cíclicas. Aliás, mais ainda, a gente poderia pensar no investimento público, isso nessa abordagem keynesiana, a gente poderia pensar que o investimento público também seria o motor do crescimento econômico. Ele não serviria apenas para evitar crises econômicas, crises de subconsumo, mas mais do que isso, ele serviria também para turbinar o crescimento econômico. Então, essas ideias, grosso modo, elas deram fundamentação à política fiscal adotada no segundo governo Lula e no governo Dilma. E a gente viu que, em particular no governo Dilma, as coisas não andaram muito bem. A gente, no segundo governo Dilma, teve uma recessão que, no biênio 2015-2016, bateu mais de 7% de queda de PIB. Então, em termos de mercado, há toda uma preocupação sobre o papel do BNDES diante da nova política fiscal, porque o BNDES foi o principal agente da política fiscal no governo Dilma II. Aliás, no governo Lula II, no governo Dilma I e no governo Dilma II. O mercado entendeu que políticas fiscais que subsidiam juros, por exemplo, só para a gente pensar um exemplo de política fiscal, juros subsidiados, é algo extremamente maléfico para a economia. A ideia é que esses juros subsidiados acabam por favorecer empresas que têm todas as condições de buscarem recursos no mercado e acabam, na verdade, trocando dinheiro privado por dinheiro público mais barato. Ou seja, o juro subsidiado acaba por não ajudar muito. Ele acaba por ajudar a empresa a fazer um investimento que ela já faria de qualquer maneira. Enfim, então, insisto, é isso aí que a gente pode pensar em termos de como o mercado antevê a política fiscal do governo Lula. Cabral tem perguntas? Alexandre Cabral tem perguntas aqui. Vamos lá. Olá, professor Cabral aqui falando, tudo bem? Tudo bom, Cabral? Tranquilo. O quanto toda essa conversa está na cabeça de Roberto Campos Neto? O quanto existe a possibilidade dele falar, o Haddad, valeu, legal, mas só jogo derrubo os juros se você fizer um bom trabalho, se não fizer até 24 com 375. Eu acho que a questão também é essa, ou seja, o quanto que a política monetária vai ser mais rigorosa por conta de uma política fiscal mais flexível. Essa dosagem da política de juros, essa posologia
no trato dos juros, depende muito de como a política fiscal vai ser conduzida. E eu acredito que essa independência do Banco Central vai fazer com que o Banco Central seja muitíssimo rigoroso caso a política fiscal se mostre uma política muito perdulária. Então, esse é o problema. De um lado, a política fiscal pode posar de mocinho nessa história, né? A política fiscal pode parecer aquela que atende o Bolsa Família, atende programas sociais, dá popularidade para o governo, supostamente, mas, por outro lado, está jogando nas costas do Banco Central o dever de casa, né? A obrigação de cuidar da inflação. E isso pode acabar por gerar juros mais altos do que os esperados, pode acabar por dificultar crescimento econômico e, no final das contas, se gera menos emprego. Então, essa combinação é muito delicada. Eu tenho medo que a equipe econômica não esteja completamente ciosa desse problema. Acho que ela pode ainda estar um tanto quanto entusiasmada pela própria eleição, pela própria perspectiva de conduzir a política econômica do país, e um tanto quanto pressionada também por um crescimento econômico muito baixo que a gente teve nos últimos 7 anos. Se a gente olhar de 2014 para cá, o ano de maior crescimento econômico foi 2021, muito mais por conta de uma recuperação do que propriamente por conta de um dinamismo da economia brasileira, né? O número do PIB de 2021, em torno de 4,5%, foi muito mais uma recuperação do tombo do ano anterior do que propriamente algo turbinado por novos investimentos. Então, estamos aí diante desse problema. A política monetária pode ser a vilã da vez, mas uma vilã, entre aspas, necessária, no sentido de ser a guardiã do valor da moeda, ou seja, a guardiã de uma inflação mais baixa. Tá certo. Professor, quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Um prazer estar com vocês. Um abraço a todos. Obrigada. Até mais.